o cumprimento histórico, atual e profético do fim de todas as coisas. Vamos falar sobre o cumprimento do início do princípio das dores. Mateus 24, do 5 ao 9. Os discípulos mostraram a Jesus os edifícios do templo, mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos lhe perguntaram: Quando serão essas coisas? Que sinal virá da tua vinda e do fim do mundo? Podemos dividir este versículo em 4 partes. A primeira parte é: Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A segunda: Quando serão essas coisas? A terceira: Que sinal virá da tua vinda? E a quarta: Que sinal haverá do fim do mundo? Essas quatro partes podem se cumprir historicamente, atualmente e profeticamente. No sentido histórico, vamos falar da primeira parte. Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse episódio aconteceu historicamente depois da advertência de Jesus aos judeus acerca da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 d.C. A tradição da igreja registra uma fuga de judeus cristãos de Jerusalém e da região da Judéia no ano 66, ano Domini, ou ano do Senhor, quando iniciou as hostilidades entre judeus e romanos. Naquela época, Jesus orientou aos judeus que fugissem para as montanhas e que, segundo a história, fugiram para a região de Pela, região de Decápolis. A igreja cristã da região de Decápolis acolheu e amparou a igreja cristã judaica. Pouco tempo depois, João partiu de Pela conduzindo um grupo de judeus cristãos até a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Quando o general Tito e o imperador Vespasiano invadiram a Jerusalém, atearam fogo na cidade e o ouro do templo derreteu. Os guardas do exército de Tiro removeram, então, a pedra por pedra para retirar o ouro de debaixo delas, cumprindo historicamente a profecia do início do princípio das dores do ano 70 d.C. Agora o cumprimento atual, a segunda parte. E que sinal haverá da tua vinda? O sinal que há para a vinda de Jesus como cumprimento atual é Mateus 24, do 5 ao 25. Engano, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Nação contra nação e reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Irmãos entregues à tortura e mortos, odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus, escândalo e traição de uns aos outros e mutuamente se odiando. Muitos falsos profetas, multiplicação da iniquidade esfriando o amor de quase todos, mas quem perseverar até o fim será salvo do fim da grande tribulação. Também o evangelho do reino sendo pregado no mundo todo. Quando chegar o fim da pregação do evangelho no mundo todo, então virá o fim das dores. Não é o fim do mundo, mas o fim das dores que começou no ano 70 depois de Cristo. Versículo 38. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Também como sinal de cumprimento atual, Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. E ainda, para iniciar o fim do princípio das dores, primeiro tem que acontecer a apostasia e a entrada ou a manifestação do anticristo no mundo. Primeira aos Tessalonicenses 2:1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Assim, a revelação do iníquo representa a formação completa da estátua de ouro do sonho do rei Nabucodonosor. Quando os 10 dedos da estátua estiverem formados, ou seja, os 10 reis, então darão autoridade ao anticristo para governar o mundo como um homem só. Após a revelação do iníquo, então ao mundo se abrirá a terceira seção do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Primeira seção: escreve, pois, as coisas que tens visto, ou seja, aquelas visões que estava vendo. Segunda seção: e as que são, ou seja, o que está acontecendo nos seus dias atuais. E a terceira seção: e as que depois dessas hão de acontecer, ou seja, retornando à primeira seção,
das coisas que estava vendo em visão. E agora, a terceira parte do cumprimento profético. Quando serão essas coisas? Mateus 11, 36. Dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Atos 1, 6. A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Agora, Apocalipse 10, 6. Não haverá mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 2, 10 e 16. Ser fiel até a morte. Virei a ti em breve. Apocalipse 3, 11. Ainda um pouco de tempo, até que se complete o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também muitos já foram. Segunda de Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, aqui em Apocalipse 10:6 diz que esse dia é no sétimo ano, quando tocar a sétima trombeta, pelo sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos e profetas. É no final da grande tribulação que se cumprirá todas essas coisas. Agora Daniel 12, versículos 7 e 11. E ouviu o homem vestido de linho. Jurou que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 dias, que é o final da grande tribulação. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Então, será acabado o poder do povo santo, a autorização para pregar, para dirigir culto, etc., no final da grande tribulação, ou seja, no final de tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 dias. Versículo 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, ou seja, o holocausto contínuo é a adoração, são os cultos, é a oportunidade para pregar nas ruas, é a igreja em ação na terra. E estabelecida a abominação desoladora, o estabelecimento da abominação desoladora é a entrada do anticristo dentro do tabernáculo ou do templo em Jerusalém. Esta abominação desoladora é o quarto selo, ou seja, o quarto cavaleiro, que é chamado de morte, e o inferno o seguia. Esse é o anticristo que ele agora nesse tempo, que está chegando aqui, o quinto selo, é a metade da primeira semana, o começo é a segunda metade da semana de 7 anos, em que o anticristo se revela como um homem só para mandar no mundo e sendo Deus. Então, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ao final da tribulação, dá 1260 dias. Com o arrebatamento, no final da tribulação, até o encontro nos ares, dá 1290 dias. Porque entre o arrebatamento e o encontro nos ares, são 30 dias nos ares, Jesus mostrando a sua glória para a igreja, como disse em João 17. Pai, quero que esses que tu me deste, que estejam onde eu estiver, para ver a glória que tu me deste. Então estaremos vendo a glória no reino espiritual, nas regiões celestiais, por 30 dias nos ares. E quando terminar, dará 1290 dias. Isso então depois do arrebatamento e a estada da igreja no encontro com Cristo nos ares. Chega a esse total de 1290 dias. Agora versículo 12. Daniel 12. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Ou seja, da volta de Cristo com a sua igreja e sua descida no Armagedon, seguida do seu tribunal para o julgamento das nações vivas sobreviventes à grande tribulação, que não adoraram a besta, também após mais 6 meses enterrando os corpos das nações que adoraram a besta e morreram no Armagedon, pela espada que saía da boca do cavaleiro do cavalo branco, Jesus de Nazaré, ou seja, 45 dias depois do Armagedon, chegará aos 1335 dias do profeta Daniel, para iniciar o reino milenar de Cristo com sua igreja. E agora a quarta parte, que é e do fim do mundo. Quando seria o fim do mundo? 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o fim é depois do grande trono branco, 1007 anos depois, 7 anos depois da tribulação e 1000 anos depois do milênio. Mateus 24, 51. E cortá-lo-á pelo meio, ele dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso será no lago de fogo depois do grande trono branco, 1007 anos depois da tribulação e do milênio. Apocalipse 18, 2. Caiu
caiu a grande Babilônia. Versículo 20. Exulta, porque Deus vindicou a vossa causa contra a Babilônia. Apocalipse 11, 18. Então veio o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 12, 12. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelo século dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, por ocasião da segunda ressurreição, que é chamada de segunda morte, os que morreram sem Cristo desde Adão até esse dia, 1007 anos depois do arrebatamento e do milênio, eles ressuscitam para serem julgados pelas obras que estão escritas nos livros. Após serem julgados e jogados no lago de fogo, abre-se o livro da vida e Deus então convida as nações que nasceram ou morreram no milênio e que ressuscitaram junto com esses mortos na segunda ressurreição, e esses mortos que nasceram ou morreram no milênio e se converteram a Cristo são chamados pelo chamamento do nome escrito no livro da vida para morar na Terra Santa. E desce então a cidade santa e faz-se uma com essa nova terra, e assim é criada uma nova humanidade quando o tabernáculo de Deus desce com os homens, que é as nações santas, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Assim, a nova humanidade é construída de dois grupos de pessoas. A igreja, que serão os salvos da grande tribulação, que morarão na cidade santa, e as nações santas, que são os salvos do milênio, que nasceram, morreram e se converteram a Cristo, e foram chamados pelos nomes no livro da vida para morarem no novo céu e na nova terra. E no novo céu e na nova terra estarão no lago de fogo os ímpios de todas as épocas, que não aceitaram Jesus, não ressuscitaram a primeira ressurreição e nem também foram absorvidos seus pecados no julgamento do trono branco. Esta é a configuração do final de todas as coisas e o início de uma nova era.